O futuro ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, anunciou que o próximo governo vai reestabelecer as relações diplomáticas com a Venezuela a partir de 1º de janeiro. O posicionamento foi criticado por aqueles que consideram que a Venezuela vive uma ditadura. Esse é o tema do debate CNN de hoje. Os nossos convidados são o deputado federal e vice-líder na Câmara, Marcelo Freitas, do União Brasil e de Minas Gerais, e também o deputado federal José Ricardo, do PT do Amazonas. Muito bem-vindos, deputados. Antes da gente começar, a gente precisa destacar, claro, as nossas regras. Nós temos por premissa o equilíbrio de fala dos nossos convidados, portanto, cada um vai ter 2 minutos para cada resposta. E para que eu não seja indelicada, e eu não quero ser indelicada e interrompa os senhores, nós temos uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Combinado? Começo, então, a primeira pergunta com Marcelo Freitas. Deputado, como que a oposição ao próximo governo avalia essa reaproximação? Boa tarde, Muriel. Boa tarde, José Ricardo. Para nós é uma satisfação muito grande debater sobre tema extremamente relevante para o nosso país. Nós enxergamos essa aproximação com relativa preocupação, especialmente porque temos que discutir essa aproximação bilateral com países da América Latina, normalmente com países da América do Sul, sob vários aspectos, e um dos aspectos que gostaria de levar em consideração é o aspecto econômico e o aspecto do direito humanitário. Todos nós sabemos o quanto a crise migratória da Venezuela para com o Brasil tem gerado consequências desastrosas ao nosso país. O nosso colega debatedor, José Ricardo, se encontra eleito pelo estado do Amazonas e sabe muito bem as preocupações que a crise migratória tem levado ao nosso país, somente os estados do Amazonas e o estado de Roraima. Então, eu vejo com muita preocupação essa aproximação e consigo compreender com certa clareza que a economia brasileira ela sofre com a aproximação com a Venezuela, normalmente porque nós temos absorvido uma média de 1.000 venezuelanos por dia que ingressam em nosso país, alguns deles buscando espaço no mercado informal de nossa nação, gerando, por consequência, obviamente, situações deletérias à nossa economia. Então, é preciso ter muito cuidado com essa aproximação, é preciso saber as consequências que nós vamos trazer para o nosso país, para o Brasil, especialmente no momento em que o Congresso Nacional se debruça sobre a PEC do Auxílio Brasil em R$600, em que nós não temos recursos suficientes para cobrir a nossa assistência social, como é que nós vamos fazer para, numa eventual aproximação com a Venezuela, continuar absorvendo essa massa migratória que vem daquele país vizinho e que, por consequência, gera consequências deletérias em todo o nosso país, consequências deletérias em toda a nossa economia. Então, com muita serenidade, sem que isso represente qualquer pensamento xenofóbico, nós enxergamos com certa clareza que a aproximação com a Venezuela, um Estado ditador, neste momento, não é algo bom para o nosso país. Nós temos que focar em nossa economia interna, nós temos que focar em como fazer para que o nosso país consiga gerar emprego e renda e, em consequência, atender aos interesses do povo brasileiro. Agora eu repito a pergunta ao deputado José Ricardo. Deputado, quais as vantagens para o Brasil e ao próximo governo de retomar essa relação, mesmo diante, então, de muitas críticas? Boa tarde, Mariel. Boa tarde a todos os ouvintes da CNN e também ao deputado Marcelo Freitas. Eu acho que é muito importante agora a retomada das relações diplomáticas com a Venezuela e com todos os países do mundo, com vários países que o atual governo Bolsonaro simplesmente ignorou e deixou de efetivamente ter relações importantes que beneficiam a população e ambos os países. Na verdade, o Lula, eu acredito que deve retomar, e esse é o espírito aí do novo Ministério das Relações Exteriores, né, o diálogo intenso com todos os países da América do Sul, em particular, né, nós temos aqui a importância de nós termos relações com países vizinhos em função das possibilidades na questão tecnológica, na questão na economia, principalmente na economia, porque o Brasil é um país grande, é o maior país da América do Sul. Então, há um grande interesse desses outros países terem, portanto, relações comerciais. O Brasil também, pela tecnologia, pelos investimentos, pelo fornecimento de produtos.
Em particular, a Venezuela é um dos grandes produtores de petróleo. Venezuela, inclusive, se a gente for observar aqui a fronteira com o estado do Amazonas, era fornecedor de energia. Aliás, até temos um carinho especial para a Venezuela aqui, porque foi o único país que se preocupou em fornecer oxigênio naquele momento tão dramático da pandemia, né, da Covid, onde Manaus e vários municípios do estado do Amazonas ficou sem oxigênio pela incapacidade, pela inoperância, pelo descaso do governo Bolsonaro. E a Venezuela enviou vários carregamentos de oxigênio, uma doação humanitária, que poderia outros países, os Estados Unidos, por exemplo, países ricos, né? Mas a Venezuela, aqui do nosso lado, um país irmão, que nós precisamos estreitar os relacionamentos para benefício de ambos, fez esse gesto muito importante. É importante também que a gente tem que ver, independente da questão interna de cada país, há interesse do Brasil, né, ter relações diplomáticas, relações comerciais, sociais, culturais, e, portanto, a Venezuela é um país que é aqui do lado, nós não temos nenhuma razão para ficarmos distantes, pelo contrário, ambos vão ganhar muito, né, com essa aproximação. Deputado Marcelo, o isolamento que o governo Bolsonaro impôs à Venezuela ajudou a aproximar a China e a Rússia com o país vizinho. Quais são os reflexos positivos dessa situação? Na verdade, eu enxergo com clareza, Muriel, que o Brasil ele tem tido uma certa sapiência nessa discussão no cenário internacional. Se você observar, o que nós temos que trabalhar no aspecto das relações internacionais é com a bilateralidade entre as nações. Eu não posso buscar efetivar nenhum acordo de cooperação internacional que possa ser prejudicial ao Brasil e, por consequência, somente beneficiar o país objeto daquele acordo. No que se refere particularmente com Rússia e China, nós observamos com certa clareza que o governo Bolsonaro, embora tenha questões ideológicas diferentes com esses países, ele procurou manter o comércio internacional com essas ações. No que se refere à Rússia, mesmo no cenário de guerra entre Rússia e Ucrânia, nós buscamos fomentar o comércio com a Rússia, especialmente nos insumos necessários ao fomento da agricultura. No que se refere à China, nós temos que deixar claro àqueles que nos veem e nos ouvem nesse momento que a China é o principal parceiro comercial do Brasil e não deixou de ser na gestão do governo Bolsonaro. Nós estamos tratando de negociações comerciais que superam a 100 bilhões de dólares ao ano, uma negociação que é extremamente superavitária para o Brasil e benéfica para o nosso país. Então, por esse motivo, nós compreendemos que as relações entre Brasil e Rússia e Brasil e China, elas são, sim, favoráveis ao nosso país, porque elas permitem que sejamos superavitários nessa negociação comercial e, sem sombra de dúvidas, essa relação comercial permite também que o Brasil seja beneficiado. O que eu não enxergo nesse momento com a Venezuela, com Cuba ou com alguns países da América Latina como um todo. Por que não enxergo isso? Porque vejo que o Brasil, que é de fato uma grande nação, simplesmente tem fornecido insumos, tem fornecido produtos para esses países, sem que a gente tenha tido um ganho econômico considerável com essa questão. Sem levar em consideração que, no que se refere à Venezuela, nós estamos tratando de uma verdadeira ditadura que tem permitido um fluxo migratório considerável, gerando consequências terríveis para 5 países, e um deles é o Brasil, e por esse motivo eu acho prejudicial essa aproximação. Deputado José Ricardo, o apoio que o governo petista empenhou ao longo dos anos à Venezuela também foi alvo de muitas críticas. Como que o futuro governo pretende lidar com as consequências políticas que implicam essa reaproximação? Olha, eu acho interessante que ainda tem muitas vozes, e o deputado Marcelo é uma dessas, continuou com a mesma ladainha, no sentido de estar muito preocupado com Venezuela, com Cuba, né? O Brasil vende seus produtos para qualquer país do mundo. E boa parte de países também são ditaduras, vamos assim falar, né? Países árabes não têm eleição, não tem nada, e não há nenhuma preocupação do Brasil estar vendendo para lá. Então, quando o Brasil tem relações comerciais com os países, não vai estar questionando a questão interna do seu país. Cada país tem a sua decisão, né, a sua forma de governo, a forma de administrar. Não cabe a gente agora ficar questionando.
A Venezuela é um país que está aqui do lado, inclusive as fronteiras estão abertas, você vê muitos migrantes vindo para cá, que é natural, né? O Brasil tem grandes perspectivas aí. Então, acho que para o Brasil é de grande interesse que a Venezuela prospere, né? Que possa ter desenvolvimento, que gere emprego. Então, se o Brasil pode fornecer tecnologia, conhecimento, se o Brasil pode levar suas experiências, inclusive enfrentamento da fome, da miséria, do enfrentamento à questão do desemprego, que é o que nós vamos estar fazendo agora no governo Lula, e foi feito assim nos 12 anos do governo Lula e Dilma, e depois o golpe, né, tirou esse governo. Então, nós temos muito a ganhar. Inclusive, lembra sempre de Cuba, mas Cuba, através de Cuba, teve esse acordo para a contratação dos médicos cubanos, e, graças a isso, nós tivemos milhares de profissionais trabalhando no Brasil, na região amazônica. E depois que o governo Temer, Bolsonaro, acabaram, né, com esse acordo internacional, simplesmente tem cidades que até hoje não têm médicos. Então, Cuba se especializou em formar profissionais da medicina e tem contratos com dezenas de países do mundo. Não é um ou dois, não. E tem vários países que Cuba age de forma humanitária. Então, tem uma presença de médicos trabalhando de graça, né, em nome do governo, mas apoiando muitas situações dramáticas. Então, nós perdemos muito quando foi rompido esse contrato. Eu sou do Amazonas. Metade dos municípios não tem médico do interior do município, e antes tinha com os cubanos. Nós precisamos reatar esse acordo, que foi muito benéfico para o Brasil. Deputado Marcelo, o atual governo americano se reaproxima e já considera acabar com algumas sanções impostas, por exemplo, à Venezuela. Como que o senhor vê essa movimentação e o que isso indica ao Brasil? Muriel, antes de ingressar propriamente nessa resposta, eu queria mostrar a contradição do discurso dos colegas do PT ou da esquerda. Na verdade, o que eles buscam é simplesmente dividir a pobreza e nunca a riqueza. Eu pergunto, o que a Venezuela tem contribuído de bom para o Brasil? A Venezuela tem feito com que milhões de imigrantes ingressem em nosso país e utilizem, inclusive, como fluxo migratório e, por consequência, retire do nosso país os empregos tão necessários aos nossos nacionais. Como discutir empregabilidade se nós estamos fomentando a economia informal de uma massa de imigrantes, especialmente venezuelanos, que vêm para o nosso país tomar o lugar do nosso povo, tomar o trabalho de nossa gente? O discurso é retórico, ele não convence simplesmente os companheiros. No que se refere à aproximação do governo Biden com a Venezuela, nós temos que observar com clareza quais são os propósitos dessa aproximação. No que se refere à questão estratégica da Venezuela, especialmente sobre o petróleo, a aproximação é sim uma aproximação considerável, uma aproximação respeitável. Só que nós sabemos que a Venezuela, embora detenha a maior reserva de petróleo do planeta, a Venezuela tem feito uma exploração pífia de sua reserva de petróleo, fazendo com que, com a riqueza enorme abaixo do seu solo, a população viva à míngua com crises humanitárias terríveis. Eu, particularmente, penso de maneira completamente diferente. Eu enxergo que não é possível manter relações com nações como a Venezuela sem que a gente possa discutir o prisma do direito humanitário, dos direitos humanos, tão retoricamente debatido pela esquerda. Eu não consigo aceitar que a gente possa manter relações comerciais como um país, repito, como a Venezuela ou como a própria Cuba, sem levar em consideração as questões internas desse país. E com relação a Cuba, especificamente, ao fornecimento de médicos para o Brasil. A Cuba forneceu para o Brasil, especialmente, médicos triagistas, sem formação sequer na língua portuguesa, que simplesmente encaminhavam os pacientes a um determinado especialista nos grandes centros urbanos. Aqui em Minas Gerais, a gente denominou esses médicos cubanos do chamado médico au-au, ou seja, ele só fazia ao especialista, ao ortopedista, ao cardiologista e jamais conseguia fazer o diagnóstico do paciente. Um engodo, uma mentira repetida 1000 vezes, que no governo do PT pode até se tornar verdade, mas para aqueles que não têm uma visão translúcida, que não têm uma visão clara do que é a realidade do nosso país, do que é a realidade do povo brasileiro. Agora pergunta ao deputado José Ricardo. O próximo governo já é conhecido por administrações anteriores pelo seu posicionamento de não intervir na política interna de outros países. Essa postura deve ser mantida? Olha, é exatamente isso. O Brasil defende a autodeterminação dos povos.
O Brasil é signatário, né, de todos os documentos internacionais da ONU, no sentido de respeitar, né, cada país, e se manifesta contrário, como se manifestou contrário à questão da guerra que está acontecendo, né, com a Rússia e a Ucrânia. Logicamente, o Brasil tem interesse de ajudar em mediações, o Brasil já fez isso no governo Lula, foi conhecida a nível internacional a preocupação do Brasil para poder mediar conflitos, e isso é muito importante. Um governo que tem essa confiança internacional é muito importante para poder contribuir na paz mundial. E, é claro, o enfrentamento de questões macro, como a questão climática e a da fome. O Lula está falando o tempo todo, a nível nacional, mas internacional, isso é um absurdo, né? A fome que nós temos. E a questão do relacionamento com os outros países é fundamental para o Brasil. No governo Lula, nós tivemos os BRICS, quer dizer, esse momento muito importante da gente ver 5 países dos maiores do mundo, que é a China, a Índia, né, o Brasil, também a África do Sul e a Rússia, em entendimentos, em acordos tecnológicos, de parcerias, e o Brasil sai ganhando com isso. Também no governo Lula, Dilma teve a preocupação também de levar conhecimento, tecnologia, apoio para países da África, e isso favoreceu muito o setor econômico do Brasil. Há muitas críticas, o Brasil empresta dinheiro para outros países, mas sempre é uma coisa, nunca é esclarecido e colocado as coisas exatamente como são. O Brasil não pega dinheiro e empresta para outros países. O BNDES, o Brasil empresta dinheiro para as empresas brasileiras que vão fazer investimentos que geram emprego no Brasil, desenvolvendo tecnologias e vão estar aplicando e empreendendo em outros países. É assim que faz. Nos Estados Unidos, o presidente, quando viaja para um país, faz junto os empresários também para fechar negócios. E o Brasil já estava fazendo isso no governo Lula e deve retomar. Mas muito importante, na questão tecnológica ainda, o Brasil desenvolveu a tecnologia para descobrir petróleo em águas profundas, e o pré-sal é resultado disso. Quem sabe pode contribuir em outros países também. Então, o Brasil tem muito a oferecer e muito a ganhar com essas parcerias, e principalmente os países vizinhos, começando com a Venezuela. Deputado Marcelo, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Muriel, eu agradeço a oportunidade do debate, cumprimento e agradeço também o Zé Ricardo pela oportunidade de debater temas tão importantes para o nosso país. Eu consigo enxergar com certa clareza que o pilar da economia brasileira deve estar focado exatamente na geração de emprego e renda e deve estar focado na preservação de interesses dos cidadãos brasileiros. Compreendo no momento em que estamos na iminência de discutir e aprovar ou não a PEC da transição, mais conhecida como PEC do estouro, que nós temos que buscar os nossos recursos para poder atender a assistência social de nosso país. Então, é irracional, é inaceitável que a gente discuta, nesse momento, aproximação com países objeto de ditaduras tão ferrenhas quanto a ditadura existente na Venezuela e tenhamos problemas internos a resolver em nosso país. A nossa sugestão, a nossa orientação é que possamos focar no pilar econômico de nosso país. E é preciso ficar claro, Muriel, o pilar da economia, do crescimento econômico, ele anda junto com o pilar social. Separar responsabilidade fiscal de responsabilidade social é um erro irreparável. Nós temos que manter responsabilidade social, mantendo ao seu lado a responsabilidade fiscal. E isso só é possível se nós gastarmos exatamente aquilo que arrecadamos. É o que nós esperamos do nosso país. Responsabilidade fiscal para que não façamos a distribuição de pobreza, como historicamente se aconteceu, mas a distribuição de riquezas. E costumo dizer, não existe benefício social mais relevante do que o trabalho, mais relevante do que o emprego, e é isso que o Congresso brasileiro deve lutar com todas as forças de sua alma para que a gente possa resgatar, manter esse pilar inabalável de nossa economia, que é a geração de emprego e renda, e o que devemos fazer também por intermédio de uma reforma tributária que permita ao nosso empregador compreender com clareza aquilo que paga de tributos em nosso país. Reforma econômica é o essencial. Obrigado, Muriel. Deputado José Ricardo, 2 minutos, desculpe, para as suas considerações finais. Muito obrigado, Muriel. Queria aqui, logicamente, não concordando com as palavras do deputado Marcelo em relação à questão da acolhida dos imigrantes. Eu acho que o Brasil sempre foi um país generoso, um país acolhedor, um país que sempre recebeu imigrantes,
e nesse caso aí da Venezuela, antes tivemos muitos haitianos que entraram no Brasil via norte do país, e o Brasil sempre foi solidário. E, é claro, tendo os entendimentos diplomáticos, você, logicamente, vai discutir também essa questão da migração. Hoje, o governo Bolsonaro não tem nenhum diálogo com ele, simplesmente abrindo a fronteira com esse discurso que lá tem ditadura e que o pessoal está fugindo de lá. Na verdade, tendo entendimentos, relações diplomáticas, você vai começar a tratar disso. E, logicamente, o Brasil vai receber sempre imigrantes, isso não vai abalar a questão da possibilidade de trabalho e de emprego. A questão é que o governo Bolsonaro simplesmente não gerou emprego, foi um governo de desemprego e da volta da fome. Esse discurso agora de que o Lula não pode gastar mais do que o teto de gasto, ora, o governo Bolsonaro nos 4 anos foi quase 800 bilhões que foi gasto acima do teto. E a gente pergunta, e por que tanto desemprego, tanta miséria e tanta fome? O que foi feito com esse recurso? Agora, na PEC da transição, se espera aprovar em torno de 140, 150, especificamente para ajudar, não só na questão do Bolsa Família, mas uma série de outros programas, os cortes que tiveram nas universidades, institutos federais, na farmácia popular, na creche, na construção de casas, tudo pararam. Não foi construída uma casa no estado do Amazonas, só para ter uma ideia, em 4 anos. Então, é muito importante a aprovação dessa PEC. O Lula sempre governou com responsabilidade fiscal, deixou sempre recurso no caixa, assim como a Dilma, grandes reservas internacionais. Nós vamos retomar isso, retomar a economia, geração de emprego, relações diplomáticas com todos os países, porque com isso o Brasil ganha, os empresários ganham, os trabalhadores ganham e, de modo geral, a sociedade. Portanto, muito obrigado, Muriel. Um abraço ao deputado Marcelo. Estamos sempre à disposição. Nós conversamos, então, com os deputados Marcelo Freitas e José Ricardo. Deputados, obrigada pela participação. Uma ótima tarde para vocês e um bom fim de semana também.